Alô meu povo, eu sou o Gui Martins e esse é o Papo do Bom. Cidade de Cachoeiro do Itapemirim, fica lá no estado do Espírito Santo. No ano de 1941, dia 19 de abril, nasce ele, o rei Roberto Carlos. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Seu Robertino Braga, um relojoeiro, e dona Laura Moreira Braga, uma costureira. Esses são os pais de Roberto Carlos, que juntos viviam em uma casa num bairro modesto chamado Recanto, lá em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Roberto Carlos, desde pequeno, já mostrava que gostava de música e tinha talento para isso. Incentivado pela sua mãe, ele começa a estudar violão e piano em casa. Depois ele vai para um conservatório lá em Cachoeiro do Itapemirim para aprimorar. Um sonho que Roberto Carlos tinha também quando jovem era de ser arquiteto. Porém, entre a música e a arquitetura, ele preferiu a música e deu super certo. Na infância de Roberto Carlos acontece um episódio muito triste. Ele brincava com uma amiguinha em um trilho de trem que tinha em sua cidade, acompanhado também de uma professora deles. Nessa que eles estão brincando ali, um trem vem se aproximando. Enquanto o trem vem se aproximando, a professora fica preocupada e tal, e ela vai até eles para tirar eles dali. O Roberto Carlos se assusta, cai e tal, e dizem que o trem passou por cima da perna dele. Essa perna foi amputada e ele usa uma prótese até hoje. A primeira vez que Roberto Carlos se apresenta, canta para um público, foi na Rádio Cachoeiro, lá em Cachoeiro do Itapemirim, em sua cidade. Ele tinha 9 anos de idade, incentivado pela mãe, eles foram até a rádio e ele cantou. Ele foi bastante aprovado e ele cantava todos os domingos lá na Rádio Cachoeiro. Interessante sobre esse fato é que em uma entrevista que ele deu depois, eu não lembro se foi para um documentário, alguma coisa assim, ele fala que foi um misto de alegria e nervoso quando ele ia cantar na rádio, né? E o cachê que eles ganhavam, aquelas crianças que cantavam lá, era um punhado de balas. Meio da década de 50, Roberto Carlos muda para o Rio de Janeiro e passa a seguir as tendências juvenis da época. Uma delas era o rock de Elvis Presley, Little Richard, Bill Haley, Chuck Berry, entre outros. Ano de 1957, e na escola ele conhece um amigo que chamava Arlênio. Arlênio convida ele para ir lá para a Barra da Tijuca em um bar chamado Divino, onde se reunia uma galera, se reunia a Turma da Tijuca. Na Turma da Tijuca tinha Jorge Ben, Tim Maia e Erasmo Carlos. Nessa mesma época, com alguns amigos da Turma da Tijuca, em especial um famoso chamado Tim Maia, eles montam uma banda chamada The Sputniks. Se você já assistiu o Papo do Bom sobre a vida do Tim Maia, você vai lembrar que eu falo também sobre essa banda, o The Sputniks. Roberto Carlos cita que nessa época ele aprende a batida de rock no violão com o Tim Maia. Ele queria muito tocar música do Little Richard e o Tim Maia já era mais malandro para essas coisas, é quem ensina ele essa batida de rock com essa música do Little Richard no violão. Elvis Presley na época era o rei do rock no mundo, então todos tinham que cantar o som de Elvis, né, nos bailes e etc. Roberto Carlos precisava tirar uma música do Elvis e não lembrava a letra, não sabia a letra direito. Erasmo Carlos, que era um apaixonado por Elvis, é então quem ajuda o Roberto, quem passa essa letra para eles. A partir daí eles criam um vínculo bem bacana, né? Que eles fariam muitos sons conhecidos aí, etc e tal. Tim Maia, um dos membros do The Sputniks, era meio nervosão às vezes e perdia a linha. Em uma das tretas que teve, ele quebra um violão, rola uma briga feia lá e ele sai do The Sputniks. Quando ele sai da banda, a banda termina. Os integrantes do The Sputniks, com exceção de Roberto Carlos, formam uma outra banda chamada The Snakes. Nessa banda eles chamam Erasmo Carlos para ser o vocal principal. Roberto Carlos parte para a carreira solo e seu primeiro trabalho profissional solo acontece na boate do Hotel Plaza, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nessa época que ele está fazendo os trabalhos solos, ele canta muita bossa nova e muito samba canção, pois eram sons predominantes nessas boates e nessas casas no Rio de Janeiro, aquele lance da boemia e tal. Ainda nessa época começa a rolar um programa na TV Tupi chamado Clube do Rock. Quem apresentava era o famoso Carlos Imperial. Carlos Imperial, então, vendo o Roberto Carlos pra lá e pra cá, ele gosta muito do menino e convida ele para participar. Roberto Carlos se torna uma espécie de mimo ali do programa, chamado por Carlos Imperial muitas vezes de o Elvis Presley brasileiro. Diferente de muitos artistas que na época foram largando e não acreditando muito na parada, Roberto Carlos insiste no som jovem da época, que era o rock. Em 1963, ele grava a música Splish Splash, que ele compôs junto com Erasmo Carlos. Essa música viria a ser um grande sucesso. No ano de 1964 ele grava o disco É Proibido Fumar. Essa música até hoje ela é regravada por várias bandas e na época foi um grande sucesso de Roberto. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É
proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, e abraça agora que eu vou mandar. Nem porque pode apagar. Outra música também desse disco de 1964 é a música Calhambeck. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um concerto ele pedia. Como eu vou ficar sem meu caramba pra correr meu Calhambeck, baby? Quero consertar meu Cadillac, baby. Nessa onda da Jovem Guarda, na onda do iê, veja você que Roberto Carlos não é fraco, hein? No ano de 1965, Roberto Carlos está estourado, conhecido no Brasil todo. Ele começa a apresentar junto com Erasmo Carlos e Vanderleia um programa na TV chamado Jovem Guarda. Esse programa consolida efetivamente a Jovem Guarda em todo o Brasil, né? E ele também se destaca como um grande ídolo dos jovens daquela época. Isso tanto homem quanto mulher. Em especial as mulheres. Você com certeza, como eu, que tem mais de 30 anos ou perto dos 30, tem a sua mãe que todo final de ano fica ali, ó. Ah, que lindo, Roberto. Ah, o Roberto. Nos anos que vem a seguir, o Roberto Carlos passa gravando muita coisa, ganhando muita grana e fazendo muito sucesso. O que chama atenção nesse período aí, 1966 pra frente, é um desentendimento que ele tem com o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos ia ser homenageado num programa que tinha na TV lá, e nessa homenagem eles citam lá, os caras da produção, 2 músicas do Erasmo Carlos. Aí dão toda a ênfase da composição para o Erasmo. O Roberto Carlos fica doido, fala, mano, nós fizemos essa música junto, pô, você tá me tirando e tal. E aí eles ficam sem se falar por conta dessa treta que rolou aí durante quase um ano, mais ou menos. Aí os caras não trocaram uma ideia. A amizade de Roberto Carlos e Erasmo era muito grande, e os caras não podiam ficar nessa briga aí pra sempre. Como todos sabem, Roberto Carlos fez vários filmes também, gostava dessa parada. Ele estava fazendo um filme que chamava Ritmo de Aventura. Nesse filme ele estava compondo a música Eu Sou Terrível, que seria a trilha desse filme. Nessa época que ele está compondo a música Eu Sou Terrível, trilha do filme Ritmo de Aventura, ele não consegue terminar, ele sempre se esbarra num verso ali, num refrão, e não conseguia concluir a letra. Ele lembra então de quem era o parceiro dele que sempre resolvia essas buchas de letra, de melodia de final e não sei o que e tal, que era Erasmo Carlos. Então ele larga a mão, a briga, a treta, ele envia a música pro Erasmo, eles terminam junto. A música Eu Sou Terrível é um grande sucesso, né? Todo mundo conhece. Os caras reatam e passam a fazer muita coisa bacana daí pra frente. Em 1968 ele grava o disco O Inimitável. Em 1969 o disco intitulado apenas Roberto Carlos. Ainda nesse período ele grava um filme chamado Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Esse filme foi sucesso de bilheteria em todo o Brasil na época. Década de 70 marca o fim do iê, fim da Jovem Guarda. Porém, Roberto Carlos, mostrando que era malandro, não deixa a peteca cair. Ele passa a gravar alguns sons mais românticos e isso dá muito certo. Para vocês terem noção, na década de 70 ele é o artista brasileiro que mais vendeu discos. Durante a década de 70 ele gravou 11 discos, não daria pra gente citar aqui, são muitos discos, mas em especial no ano de 1971 ele grava um disco que tem uma música que é um mega sucesso, que eu, você, todo mundo conhece. Não adianta nem tentar me esquecer, pois durante muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Na década de 80 ele segue gravando muita coisa e tudo que ele gravava vendia a rodo, tava estourado, continuava, né, estourado em todo o Brasil. Tem 2 curiosidades aí dessa década. Em 1984, né, a música dele, Caminhoneiro, foi a música mais executada nas rádios de todo o Brasil. Aí você vira pra mim e fala assim: pô, Gui, legal, mas isso acontece com vários artistas. Sem dúvida alguma acontece com muitos artistas, sim. Porém o que chama a atenção nessa história é que essa música Caminhoneiro dele foi executada mais de 3.000 vezes no mesmo dia. Não satisfeito, no ano de 1985 ele quebra o seu próprio recorde e a música Verde e Amarelo dele toca nas rádios mais de 3.500 vezes em um único dia. Sobre ter uma carreira grande, estourada, muita fama, esse cara sabe muito bem o que é isso. E não só nacionalmente, mas internacionalmente também. No ano de 1992, para vocês terem noção, o nome de Roberto Carlos foi marcado na Calçada da Fama lá nos Estados Unidos. Uma coisa que é inevitável e não tem como deixar de dizer: o
cara é dono da bagaça toda quando o assunto é fama. Pra vocês terem ideia, em 1994 ele vende na América Latina 70 milhões de discos, batendo os Beatles em vendagem. Um brother chamado Eduardo Coutinho fez um documentário aí chamado As Canções, e ele perguntava para as pessoas quais eram as canções que mais marcaram suas vidas. Roberto Carlos fica no top da parada, pois a maioria das pessoas disseram que as músicas de suas vidas eram as músicas do rei Roberto Carlos. O cara tem mais de 41 discos gravados, mais de 120 milhões de cópias vendidas. É uma baita escola de um artista que se consagrou, ficou famoso demais. Toda a nossa reverência pro rei Roberto Carlos, e você como eu que tem uma mãe apaixonada pelo rei Roberto Carlos, manda esse vídeo pra ela, compartilha com seus amigos. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus, um beijo e um abraço. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Saudades eu senti partindo, e às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei de tudo que o amor é capaz de me dar, eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Que emoções eu vivi.